O sol nascia preguiçoso sobre Lisboa, tingindo de dourado as janelas de um pequeno apartamento em Alvalade. Dentro, o despertador tocava antes mesmo do amanhecer. Kátia já estava de pé. Sempre estava. Enquanto o café fervia, ela revisava contas espalhadas sobre a mesa. Renda, água, livros, propinas da universidade, todas em seu nome, mas nenhuma para ela. Do outro quarto, a voz sonolenta de Nina soava como uma melodia distante. Mana, posso dormir mais 5 minutos? Kátia sorriu, cansada. Dorme, princesa. Eu trato do resto. E foi assim durante anos. Quando os pais decidiram trabalhar no estrangeiro, Kátia, com apenas 22 anos, transformou-se em mãe, irmã, confidente e escudo. Renunciou a viagens, amores, feriados. Trabalhava em 2 empregos. Manhãs num escritório de contabilidade, noites servindo mesas num restaurante, tudo para garantir que Nina tivesse o futuro que ela mesma não teve. Mas o amor, quando dá demais, começa a pedir em silêncio o que nunca recebe: reconhecimento. E esse era o peso invisível que Kátia carregava todos os dias, entre sorrisos e planilhas. Nina cresceu bonita, segura, com um brilho que parecia prometer o mundo. Kátia assistia com orgulho e uma pontada de medo, porque sabia que, por trás daquela confiança, existia também uma menina que nunca aprendeu a cair. Às vezes, à noite, Kátia olhava o teto escuro e perguntava a si mesma: será que a ensinei a ser forte ou só a ser dependente de mim? Mas logo afastava o pensamento. O amor sempre justificava tudo. Quando Nina terminou a faculdade, Kátia chorou no meio da plateia, como uma mãe que vê o filho conquistar o impossível. E sem hesitar, deu o passo seguinte. Comprou-lhe um pequeno apartamento em Benfica. Assinou o contrato sozinha, mãos trêmulas, coração firme. Do outro lado, o corretor perguntou: é para si? Ela respondeu com um sorriso manso: não. É para alguém que eu amo mais do que a mim mesma. Nos meses seguintes, Kátia pagava cada prestação com o mesmo ritual: um suspiro, um café e o silêncio de quem prefere sentir do que reclamar. Nina agradecia, claro, com abraços, risos, promessas de um dia retribuir. Mas o tempo foi corroendo aquela gratidão. As conversas ficaram mais curtas, as visitas mais raras. E pouco a pouco, a distância que o dinheiro não podia medir começou a crescer entre as duas. Kátia notava, mas fingia não ver. Afinal, o amor de irmã também sabe mentir para sobreviver. Até o dia em que Nina chegou a casa com um olhar novo, um olhar que Kátia não reconheceu. Atrás dele, um homem de sorriso confiante e olhos frios. Mana, este é o Miguel, disse Nina radiante. O amor da minha vida. Naquele instante, Kátia sentiu algo mudar no ar, como se o papel de mãe substituta tivesse acabado, e ela fosse apenas uma figura antiga num álbum de família. Sorriu, mas dentro dela uma pergunta latejava. Depois de tantos anos a protegê-la, será que estou prestes a perdê-la? A resposta ela ainda não sabia, mas descobriria da forma mais cruel possível no jantar que mudaria para sempre a história das duas. Naquela noite, Kátia acreditava que finalmente poderia descansar. Mal sabia ela que bastava uma frase mal interpretada para destruir tudo o que construiu em 6 anos. O restaurante Solar das Oliveiras brilhava como um pequeno teatro naquela noite. Toalhas brancas, copos de cristal, sorrisos polidos. Era o primeiro jantar entre as duas famílias, o momento em que o amor de Nina e Miguel se tornaria, oficialmente, uma história para todos verem. Kátia chegou com um presente simples. Uma garrafa de vinho guardada desde o seu próprio casamento. Um gesto simbólico. Uma bênção silenciosa. Mas desde o início, algo no ar estava fora de compasso. Miguel cumprimentou-a com um aperto de mão frio, o olhar breve, calculado. A mãe dele, Dona Helena, avaliou Kátia da cabeça aos pés, como quem mede o valor de um vestido. Nina, nervosa, tentava manter a harmonia. Vocês vão adorar um ao outro, disse, forçando um sorriso. Kátia sentou-se à mesa,
entre o som dos talheres e as conversas formais. O pai de Miguel falava sobre negócios, o sogro sobre viagens. Ela ouvia, sorria e se esforçava para se encaixar naquele mundo que parecia não ter lugar para o amor, apenas para aparências. Foi quando o garçom serviu o prato principal bacalhau ao forno que tudo aconteceu. Uma conversa leve, uma brincadeira banal sobre o casamento. O pai de Miguel perguntou rindo: "E então, Kátia, pronta para perder a sua menina?" Kátia, num tom de carinho, respondeu: "Se ele a fizer feliz, eu mando-lhe até a conta da universidade." A frase ecoou no ar. Um segundo de silêncio absoluto. Depois, risos constrangidos. Miguel engoliu seco. Dona Helena pousou o garfo, os lábios curvando-se num sorriso que não chegava aos olhos. Nina enrubesceu. "Kátia, por favor", sussurrou ela, tensa. "Não é hora de brincar." A sala pareceu encolher. Kátia sentiu o sangue fugir-lhe do rosto. Era só uma piada, uma forma desajeitada de dizer: "Eu confio em ti." Mas todos os olhares a perfuravam como se tivesse revelado um segredo vergonhoso. No resto do jantar, ninguém mais riu. Miguel falava de trabalho, Dona Helena de moral e etiqueta, e Kátia, de repente, era apenas o eco de uma presença incômoda. Quando o café foi servido, Nina já evitava seus olhos. Kátia tentava sorrir, mas dentro dela algo se partia. A sensação não era apenas de vergonha, era de perda, como se, em um instante, tivesse sido empurrada para fora da vida da irmã. No caminho de volta, o vento frio de Lisboa cortava o rosto dela. No carro, o silêncio pesava mais do que o trânsito. O marido tentou consolar: "Não se culpes, amor. Quem se ofende com bondade é porque tem medo dela." Mas Kátia sabia que, a partir daquela noite, a linha invisível entre as duas havia sido traçada, e que talvez nada voltasse a ser como antes. Em casa, tirou os brincos, olhou-se no espelho e murmurou: "Às vezes, o amor fala a língua errada, e o coração paga o preço." No reflexo, viu uma mulher cansada não de trabalho, mas de tentar ser compreendida. E ainda sem perceber, aquele foi o começo do fim. Porque uma semana depois, Nina voltaria não para pedir perdão, mas para pedir algo muito mais doloroso. Na manhã seguinte, Kátia acordou com a esperança de que tudo tivesse sido um mal-entendido. Mas o silêncio de Nina foi a resposta mais cruel que uma irmã pode receber. Durante dias, o silêncio entre as duas cresceu como uma parede invisível. Nina não ligava, não respondia às mensagens, e Kátia, com o orgulho ferido e o coração cheio de culpa, tentava convencer-se de que era apenas falta de tempo. Mas no fundo, ela sabia que por trás do silêncio havia algo mais do que ofensa. Havia vergonha. E havia Miguel. Numa tarde de domingo, incapaz de suportar a distância, Kátia decidiu ir até o apartamento da irmã. Levava uma caixa com doces. E a esperança, aquela esperança teimosa que só os que amam demais ainda carregam. Nina abriu a porta. O rosto sereno, mas os olhos frios, defensivos. "Vim verte", disse Kátia, hesitante. "E pedir desculpa se te magoei." Nina suspirou. "Não é preciso, Kátia. Está tudo bem." Mas o tom dela dizia o contrário. Kátia entrou. A casa ainda cheirava a tinta nova. Quadros no chão, flores secando num jarro. E sobre a mesa, 2 taças de vinho meio cheias, uma para Nina, outra para Miguel. Ele estava ali, de braços cruzados, observando em silêncio. "Boa tarde", disse Kátia, forçando um sorriso. Miguel respondeu com um aceno curto, quase imperceptível. O ar ficou pesado. Foi então que Kátia, com a coragem que só o amor dá, falou: "Nina, sei que estás feliz, mas peço-te que olhes bem para ele. O que queres dizer com isso?" Nina respondeu, num tom tenso: "Só, não te precipites. O amor verdadeiro não te apressa, não te cala. Silêncio." Depois, riso. Um riso curto, nervoso. "Estás a falar como a minha mãe", ironizou Nina. "Falo como alguém que já acreditou em promessas parecidas", respondeu Kátia. O olhar das duas se encontrou.
Duas versões da mesma mulher, uma marcada pela dor, outra embriagada pela ilusão. Miguel interrompeu, sorrindo com desdém. Kátia, agradeço a preocupação, mas a minha vida com Nina não te diz respeito. A forma como ele disse, minha vida fez algo dentro dela estremecer. Era posse, não amor. Nina ergueu o queixo, desafiadora. Eu confio nele. E eu confio em ti, respondeu Kátia, com a voz a tremer. Só quero que não te esqueças de quem és. Mas Nina já não ouvia. As palavras da irmã batiam contra um muro erguido por paixão e orgulho. Sabes qual é o teu problema, Kátia? Perguntou, ferida. Tu julgas toda a gente, mas não consegues amar ninguém. Aquela frase atravessou o ar como uma lâmina. E por um instante, Kátia voltou a ser a mulher abandonada de anos atrás, aquela que amou errado e ficou sozinha a reconstruir-se em silêncio. Ela respirou fundo, tentando não quebrar. Talvez tenhas razão, disse baixinho. Mas se o amor te fizer chorar, lembra-te desta conversa. Pegou na mala, olhou uma última vez para a irmã e saiu. Na rua, o vento frio bateu-lhe no rosto como um aviso. Mas ela, cansada de avisar, decidiu calar-se. Dentro do apartamento, Miguel aproximou-se de Nina, passou-lhe o braço pela cintura e sussurrou algo ao ouvido. E pela primeira vez, Nina sentiu um arrepio não de amor, mas de medo. Ignorou-o, porque o amor, às vezes, é mais surdo do que cego. Uma semana depois, Kátia receberia a visita que nenhuma irmã deveria receber. Um pedido tão cruel que a faria questionar tudo o que acreditava sobre amor, lealdade e família. O relógio marcava 8 da manhã quando a campainha tocou. Kátia ainda segurava a chávena de café quente quando abriu a porta e ali estava Nina. Sem maquilhagem, olhos cansados, vestido simples. Um silêncio denso pairava entre as duas. Posso entrar? Perguntou Nina, a voz baixa, trêmula. Kátia fez que sim, tentando decifrar aquele olhar estranho, uma mistura de culpa e medo. Santaram Samessa. A colher caiu da mão de Kátia quando ouviu as primeiras palavras. Precisas de compreender, mana. Ele não quer que venhas ao casamento. Por um segundo, Kátia pensou ter ouvido mal. O som do relógio encheu o apartamento. Tic, tac. O quê? Sussurrou. O Miguel continuou. Nina acha que a tua presença pode criar desconforto. Desconforto? Ele disse que foi por respeito, que a piada foi uma falta de educação diante da família dele. Kátia encostou-se à cadeira. O chão parecia fugir-lhe dos pés. Uma parte dela queria rir, a outra, chorar. Pagou a faculdade, pagou o apartamento, pagou o banquete, mas não tinha direito a estar presente. O silêncio ficou pesado. Nina olhava para o chão, como uma criança apanhada em mentira. Eu tentei convencê-lo, Juro murmurou. Mas ele não quer. Diz que o casamento será apenas para a família. Kátia olhou-a fixamente. Então, eu não sou família? Nina engoliu em seco. Tu sabes que és. Só, não apareças. Por favor. Eu mando-te as fotos, o vídeo. As palavras ecoaram como facas. E mando-te as fotos. Era como dizer: assiste à minha felicidade à distância. Kátia respirou fundo. A mão tremia ao pousar a chávena. O marido, que ouvira tudo do corredor, aproximou-se em silêncio, tocando-lhe o ombro, mas ela permaneceu imóvel. Por dentro, uma guerra. A vontade de gritar lutava com o amor que ainda sentia pela irmã. E no meio desse caos, escolheu o mais difícil: a dignidade. Está bem, Nina disse finalmente. Se isso te faz feliz, eu não irei. A voz soou calma, mas o coração dela desabava como um prédio antigo. Nina levantou-se, aliviada e envergonhada. Obrigada por entender. Beijou-lhe o rosto frio, distante, e saiu, fechando a porta devagar. Kátia ficou ali, sozinha, no silêncio do apartamento. Olhou para o envelope branco que repousava sobre a prateleira dentro, o dinheiro que guardara para o presente dos noivos. Pegou nele, hesitou e depois pousou outra vez. Não chorou. Ainda não. O marido sentou-se ao lado dela.
Queres que falemos sobre isso? Não respondeu. Hoje não quero falar de dor. Levantou-se, endireitou a postura e, pela primeira vez em muito tempo, pensou nela própria. Vamos sair, disse, com um sorriso cansado. Hoje o amor vai ter de esperar. Naquele mesmo dia, enquanto Nina ensaiava o véu, Kátia e o marido jantavam num restaurante à beira-mar. A luz dourada refletia-se no copo de vinho, e ele lhe estendeu o telemóvel. Surpresa. Passagens para o Algarve. Para quê? Para te lembrares que o mundo é maior do que a dor. E pela primeira vez, Kátia sentiu que talvez pudesse respirar. Mas a vida como o mar que parece calmo antes da tempestade ainda não tinha acabado com elas. Porque quando o amor cega, a realidade vem com violência. Um mês depois, quando Kátia regressou das férias, alguém bateu à sua porta. E desta vez, não era para pedir dinheiro, era para implorar salvação. I have found the one. A campainha soou de novo, mas desta vez não trazia surpresa, trazia ruína. Kátia abriu a porta e viu Nina. O rosto inchado, o rímel escorrido, as mãos a tremer. Atrás dela, uma mala rasgada e o silêncio de quem já perdeu tudo. O que aconteceu? Perguntou Kátia, a voz firme, mas o coração disparado. Nina mal conseguiu falar. Ele? O Miguel? Ele? Bateu-me. O mundo de Kátia parou. A irmã, aquela menina que ela criou, agora diante dela quebrada, humilhada, ferida. Mas antes que o instinto protetor assumisse o controle, algo dentro dela sussurrou. Avisaste. Entraram. Nina caminhava pelo apartamento como uma sombra, deixando gotas de lágrimas no chão. Foi depois do jantar, disse, entre soluços. Ele gritou. Porque eu pedi à mãe dele para não mexer nas minhas coisas. Ela entrou em casa e trocou tudo de lugar. Quando reclamei ele levantou a mão. E não foi só uma vez. Kátia sentiu a raiva subir. Quente, como ferro fundido. Mas teve-se. O marido, ao fundo, olhava em silêncio, preparado para intervir se fosse preciso. Nina continuou. E sabes o que é pior? Ele disse que a culpa era tua, que foste tu quem me envenenou contra ele. Kátia fechou os olhos. Aquela frase doeu mais do que o próprio relato da violência. Então vieste pedir o quê, Nina? Perguntou fria. Que eu vá lá enfrentá-lo por ti. Eu pensei que me ajudarias, que farias alguma coisa. És a minha irmã. Sou. Kátia respondeu, controlando a raiva. Mas já fiz tudo o que podia. Dei-te uma casa, uma educação e até um aviso. Agora, o resto é contigo. Contigo? Nina gritou. Eu estou destruída. E eu também me estive, retrucou Kátia, aproximando-se. Só que eu aprendi. Tu escolheste esse homem. Tu riste quando te pedi para esperares. Tu fechaste a porta da tua vida e ainda me pediste para não ir ao teu casamento. E mesmo assim, aqui estás. Nina chorava descontrolada, batendo no peito. Tu deves-me isto. Kátia ergueu o rosto, os olhos marejados, mas a voz firme como nunca. Eu não te devo nada, Nina. O amor que dei foi escolha, não dívida. E o preço que paguei por amar demais foi perder-me de mim. Agora quega. Silêncio. Só o som do choro e do relógio a marcar o tempo entre as duas. O tempo que já não voltaria. Nina levantou-se de rompante, pegou na mala e saiu, batendo a porta com tanta força que as paredes estremeceram. Kátia ficou parada. Depois deixou-se cair no sofá, exausta, o olhar vazio. O marido sentou-se ao lado dela. Foste dura demais? Perguntou, com cuidado. Ela abanou a cabeça. Não. Fui justa. Às vezes o amor precisa do silêncio para não morrer. E, pela primeira vez, Kátia sentiu paz. Não alegria, não alívio, mas paz. Uma paz amarga, conquistada à custa de lágrimas antigas. Porque às vezes, deixar alguém cair é a única forma de a ensinar a levantar-se. Os anos passaram. Kátia reconstruiu a própria vida. Aprendeu a ser mãe, a amar sem se anular. Mas o destino, esse velho tecelão, ainda guardava um reencontro entre o sangue,
o tempo e o perdão. Os anos passaram como marés silenciosas. O que antes era dor tornou-se memória, e o que era mágoa virou cicatriz. Kátia já não vivia em Lisboa. Mudara-se com o marido para uma pequena vila à beira-mar, onde o vento cheirava a sal e liberdade. Ali aprendeu a respirar devagar, a não pedir perdão por escolher a própria paz. Na varanda balançava uma rede. Sobre ela, uma menina de cabelos escuros e olhos curiosos brincava com um urso de pelúcia. Mãe, ele tem o meu nome? Perguntou a pequena. Kátia sorriu. Chama-se Esperança, porque foi o primeiro presente que te dei antes de nasceres. A filha riu, inocente. Mas por dentro, Kátia sentiu o coração apertar. Esperança. A palavra que durante tanto tempo ela deixou de acreditar. Naquele mesmo dia, depois de anos sem notícias, o destino voltou a bater à porta. Literalmente. Um toque tímido, quase envergonhado. Kátia abriu e, por um segundo, não reconheceu. Nina estava ali. O rosto mais maduro, o olhar cansado, as mãos tremendo. Nenhuma das duas falou de imediato. O tempo, por um instante, pareceu desaparecer. Depois, Nina deu um passo à frente e sussurrou. Soube que tiveste uma filha. Ela é linda, Kátia respondeu com um sorriso breve. O nome dela é Esperança. Nina tentou rir, mas a voz quebrou. Irônico, não é? Quando eu perdi a minha, tu encontraste a tua. As duas ficaram frente a frente. Não havia mais quem tivesse razão ou culpa, só duas mulheres marcadas pelo mesmo amor ferido. Vim pedir perdão, disse Nina, os olhos marejados. Por tudo. Pelas palavras, pela indiferença, por ter te afastado quando mais precisava de ti. E eu respondeu, Kátia, peço desculpa por ter amado tanto que te esqueci de deixar crescer. Silêncio. Depois, um abraço. Não daqueles que curam de repente, mas dos que permitem o coração recomeçar a bater no mesmo ritmo. A pequena Esperança correu até elas rindo, e Nina ajoelhou-se para abraçá-la também. A criança olhou para as duas e perguntou, vocês são irmãs? Kátia acariciou-lhe o cabelo. Somos. E às vezes, o amor precisa se perder um pouco para voltar a encontrar o caminho certo. O mar, lá fora, batia suave contra as rochas como se confirmasse a verdade daquela frase. Enquanto o sol se punha, Kátia olhou o horizonte e pensou, o perdão não muda o passado, mas muda o peso que ele tem sobre o futuro. E, pela primeira vez em muitos anos, o amor entre as duas não doía. Apenas existia leve, imperfeito e vivo. Talvez o perdão seja isso, não esquecer o que aconteceu, mas decidir que a dor já não manda em nós. E você? Já precisou perdoar alguém que te partiu o coração, mas te ensinou a amar melhor? Escreva nos comentários. As suas palavras podem ser o consolo que alguém procura hoje.